CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. A realeza de Jesus, é o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. É dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias, qualquer que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, os artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz à coroa? Ela é imorredoura, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. E a realeza de Jesus não terminou até hoje. É a realeza moral. E tem uma passagem que eu gosto muito, que é a realeza terrestre, que é assinado por uma rainha de França. Ela reconhece o reino de Jesus. E ela coloca bem essas palavras assim, ela começa assim: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Então, ela compreende Jesus, a realeza de Jesus, e aí ela vê que a dela não é, que é passageira, não é uma realeza porque foi construída em cima do orgulho. A realeza desta rainha foi em cima do orgulho, construída em cima do orgulho. Tanto que ela fala: o orgulho foi a minha perdição na terra. E olha a realeza de Jesus, construída em cima da humildade. Bom, é tão gostoso comentar o Evangelho, eu vou fazer a prece, senão a gente vai falar só do Evangelho, né? Então que Jesus nos abençoe, nos inspire, que esta rainha também nos inspire nesta manhã de estudo, nessa bela manhã de sol aqui onde nos encontramos. Que Deus nos abençoe, em nome de Deus, de Jesus, de Allan Kardec, o nosso mestre Kardec, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome deste sentimento sublime, o amor, em nome do nosso amor, minha querida, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Nós paramos, a semana passada foi a Adilane com a Irineia que fizeram o estudo, não foi? E elas falaram do seu Home, né? O Daniel Douglas Home, o médium, muito interessante, né, esse médium aqui. Foi contemporâneo de Kardec. Ela viu todo o médium Daniel Douglas Home. Aí vamos entrar no magnetismo e espiritismo hoje, né? Então vamos começar o Dr. Home. Sim, ela não terminou o Dr. Home. Vamos lá. Segundo artigo. A gente já viu lá o primeiro na revista de fevereiro, agora em março. Como dissemos, o senhor Home, na verdade o nome dele é Daniel Douglas Home. Era um médium inglês.
de efeitos físicos, de incorporação, tinha evidência. Ele é que subia com cadeira e tudo, olha o fenômeno. Subia, saía pela janela dos castelos, aqueles castelos altos, dava a volta e entrava pela outra janela, para comprovar o fenômeno, né? Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles sob cuja influência se produzem, mais especialmente, fenômenos físicos, sem excluir, por isso, as manifestações inteligentes. Olha, ele tinha dois fenômenos físicos e inteligentes. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é, por isso mesmo, inteligente. Isto é, deixa de ser puramente mecânico e não poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas daí as comunicações instrutivas de um elevado alcance moral e filosófico a uma grande distância, e não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Não sendo um médium escrevente, a maioria das respostas são dadas por batidas, vibradas, indicativas das letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimentos de uma certa extensão. Entretanto, ele também consegue a escrita, mas por processo de que falaremos daqui a pouco. Digamos de início, o que ele está dizendo aqui? Que ele era um médium de efeitos físicos, né? Efeitos físicos é usado o fluido animalizado do médium, e ele provoca movimentos, barulhos, e ao ponto dele levitar. Ele subia, ele sozinho em pé ia subindo, e para comprovar aquelas salas altas, ele pegava um lápis, riscava o teto, para todo mundo ver, para não dizerem que era fruto da ilusão de ótica, não. Então ele rabiscava o teto, descia. Então esse era o fenômeno mais específico dele, mais importante. Mas ele também dava resposta, ele dava através das pancadas. E assim que tudo começou. Por exemplo, se eu quiser escrever a palavra amor, pelas pancadas é assim, ó. Você já sabe que é o A. O M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10. L, M, 12. Se eu botar o K, são 13, né? K, J, L, M, 13. Aí vou botar a letra M. Aí vou escrever a palavra amor. A, Mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu já sei que é o M, você tem que prestar atenção. Olha como é que é difícil, como é que é complicado, né? Isso que ele falou, ele fazia mais assim, embora também escrevesse por um método que ele vai falar mais adiante. Vamos lá. Digamos de início, como princípio geral, que as manifestações ostensivas que nos chocam os sentidos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras são independentes da vontade. Manifestação pode ser espontânea. Eu estou aqui, tem uma manifestação. Ou eu provoco. Eu chamo o guia, a gente se prepara, a gente provoca a manifestação. Muitas vezes mesmo, dão-se contra a vontade daquele que lhes é objeto, para quem nem sempre são agradáveis. Fatos deste gênero são frequentes, e sem remontar aos relatos mais ou menos autênticos dos tempos remotos, a história contemporânea nos oferece em numerosos exemplos, cuja causa, a princípio ignorada, está hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, os movimentos desordenados dos objetos, o puxar de cortinas, o arrancar de cobertas, certas aparições e etc. Tudo isso é manifestação física. Senta uma cadeira para cá para eu te ver direitinho. Você está bem atrás. Você está atrás da máquina, chega para cá. Isso. Aí eu te vejo bem. Você está escondido aqui, ó. Tá bom aí.
Você está entendendo o que eu estou falando? Então o Daniel Douglas Home era um médium de efeitos físicos, provoca isso aí, ruídos, pancadas, movimentos de objeto, acende a luz. Hoje tem muito médium assim, apaga a luz, acende televisão. Fala. Eu ia perguntar agora, ele era um médium especificamente de efeitos físicos, né? Ele não era médium de incorporação, psicografia? Ele também tinha, mas como ele colocou, não tem grandes textos, informações sobre isso, mas ele tinha a mediunidade também, de incorporação, de psicografia. Se fosse hoje em dia, nos tempos atuais, acredito que a faculdade dele seria muito mais ostensiva, né? Pelo conhecimento atual da doutrina. Cada um veio para comprovar o fenômeno. Pô, como é que isso acontece? As leis humanas aqui não tem explicação. Aí você vai recorrer às leis naturais também, que são leis de Deus, lei natural, mas com uma explicação espiritual. Como que ele levitava? Como se provocam esses fenômenos? Como que as pancadas são inteligentes, dão respostas inteligentes? Entendeu? É para comprovar o fenômeno, comprovar que não é dele, são os espíritos ali atuando. Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, ao menos parcialmente, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara e em certas pessoas, pelo menos 50 a possuem em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home é que nele a faculdade está desenvolvida, como nos médiuns de sua espécie, de modo, por assim dizer, excepcional. Uns não conseguem mais do que leves pancadas, ou um insignificante deslocamento de uma mesa. Enquanto que, sob a influência do Sr. Home, fazem-se ouvir os ruídos mais retumbantes, e todo o mobiliário de uma sala pode ser revirado, e os móveis amontoados uns sobre os outros, por mais estranhos que pareçam, tais fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores muito zelosos ainda achou um jeito de os amplificar, por meio de pura invencionice. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos. Contaram a seu respeito toda sorte de histórias que só se passaram em sua imaginação. Eis um exemplo. Aí vai vir aqui um exemplo aqui. Esses fenômenos provocavam credulidade em alguns, admiração, credulidade, descrença em outros, que sempre tem gente que diz, não acredita, e fomentando, e os enganadores de plantão, para tirar proveito. Hoje, o fenômeno, pelo que você falou, a resposta continua. Hoje, esses fenômenos, eles são bem mais reduzidos, eles têm ainda. Não é incomum, como ele falou, não é raro o médium de efeito físico, não é. Hoje, os médios de efeitos físicos são caminhados para a cura, para dar passo de cura, porque eles têm muito fluido, e ele tendo um bom coração, querendo ajudar, os espíritos vão ajudá-lo, vão secundá-lo, para poder aliviar a dor dos outros. Então, o médium de efeitos físicos hoje são encaminhados para a cura. A maioria dos médios que trabalham ali na sala de cura são médios de efeitos físicos. Entendeu? O médium de cura, ele cura com toque, com olhar, com uma fala. Todo médium de cura é médium de efeitos físicos. Nem todo médium de efeito físico é médico de cura. Mas os médios de efeitos físicos são encaminhados para a cura. Aí os guias qualificam aquele fluido, potencializam, direcionam aquele fluido. E ele faz coisas de admirar com o fluido dele. Em vez de ficar entortando garfo, levantando cadeira, provocando pancadas, apagando e acendendo a luz, ele vai trabalhar na cura. Esse é o Newton. Pegando esse gancho, sabemos que os médios de efeito físico apaga a luz, explode luz, queima o aparelho, enfim, é excesso de fluido. Ok, quando nós damos
fazemos passe, os fluidos saem das nossas mãos e o espírito coloca nosso fluido no local correto da pessoa que está recebendo o passe, não é isso? Mais ou menos isso. Esses efeitos físicos de queimar, de ficar piscando e tal, os espíritos ao redor poderiam controlar esse efeito do médium ou não? Não, porque é dele. Às vezes o médium está cheio de energia, então você pega um médium desse que se irrita, ele explode de irritação, pô, não tem quem segure, pô. Vai fluido para tudo quanto é lugar. Agora, se ele está sempre em oração, buscando o equilíbrio, trabalhando no bem, está com um pensamento reto, isso não acontece na casa dele. Tem uma pessoa aqui que falou, não quero mais nada de vidro na minha casa, estourou o vidro, rebentou a mesa de vidro, estalou a mesa todinha, sozinho, quebrou lá a luz, queima a luz toda hora. Precisa rezar mais. Tem alguma coisa ali com o médium, ou com as pessoas que moram na casa, que todos são médiuns, eu sei que todos são médiuns, para que aquilo não aconteça. Então, está faltando o quê? Equilíbrio, está faltando calma, serenidade, para que as coisas não aconteçam dessa forma, que traga prejuízo para você. Ano passado, antes de eu começar a trabalhar e frequentar mais vezes a casa, lá em casa tinha um paredão, era um espelho de, sei lá, uns 2,5 metros por uns 2, um paredão grande, um espelho enorme. Do nada, à noite, eu, minha esposa no quarto, minha sogra no quarto dela, do nada escutamos um barulho, BUM! Muito forte. Pensamos o quê? A caixa d'água caiu, desmoronou. Descemos lá no térreo, procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali. Quando fui ver, o espelho soltou. Não tinha por que ele soltar, porque ele estava até apoiado. É isso aí. Pode ser. Soltou e puf! Foi um susto. Pensa num susto. Pode ser. A gente investiga primeiro. O parafuso que prendia o espelho estava fraco. Analisando todas as possibilidades, não tem explicações físicas, naturais para nós, pode ser mediúnica. Na casa dessa pessoa, a mesma coisa, um espelho enorme, uma porta bem larga do guarda-roupa, e explodiu tudo. A porta não tinha como sair dali, eu tive a maior dificuldade para tirar depois. Eu fui lá ver. Caiu, rebentou, estourou tudo. Então significa que tem que prestar mais atenção na mente, no que está pensando, no que está sentindo, no que está vendo na televisão, uma série de coisas. Porque o espírito não vai fazer milagres se você não quiser mudar. Aí ele dá um exemplo aqui, acho que é um exemplo, vou ver aqui, acho que é um exemplo negativo do Dr. Romme. O Marquês de, uma das figuras que mais interesse demonstraram pelo Sr. Romme e em cuja residência este era recebido com intimidade, achava-se um dia com ele na ópera. Na plateia estava o Sr. P., um dos nossos assinantes, e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho estabelece a conversa com ele. O assunto é o Sr. Romme. O senhor acredita, diz este último, que aquele pretenso feiticeiro, aquele charlatão, encontrou meios de penetrar em casa do Marquês de... Mas os seus artifícios foram descobertos e ele foi posto à rua, a pontapés, como um vil intrusão. Aí responde o outro. O senhor tem certeza? Perguntou o Sr. P. Conhece o Marquês? Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, retorquiu o Sr. P., olhe para aquele camarote. O senhor poderá vê-lo em companhia do próprio Romme, o qual não parece que queria dar pontapés. Olha, a fofoca tinha até naquela época, hein? Lá na época de Kardec. Então, o Guilherme, que chegou agora,
O senhor Home, você vai aprender isso ali no que é o Espiritismo, na história do Espiritismo, você está estudando lá com eles? Pois é. O nome dele é Daniel Douglas Home. Tem um livro ali chamado História do Espiritismo, que é muito bom, fala dele e de outros trabalhadores, pesquisadores, precursores ali da mediunidade, da doutrina espírita. Ele era um médium de efeitos físicos, é aquele que subia com cadeira e tudo e dava a volta no castelo e entrava pela outra janela. Então o que ele disse aqui? O Kardec colocou na revista, que ele era um homem simples, já teve um artigo lá na revista de fevereiro. Ele era um homem simples, ele foi para a França com a sua irmã, a sua filha, a sua irmã, né, a sua irmãzinha, para ela estudar, ter uma educação na França, estudar num colégio lá conhecido. E uma pessoa simples, nunca buscou os holofotes, nunca quis aparecer. É um homem discreto. E como foi colocado, esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. E nele era espontâneo. E muitas vezes o fenômeno é espontâneo e contra aquele que é o médium, contra ele. Então, ele estava na casa do Marquês, muitos fenômenos aconteceram, esse Marquês bondoso o acolheu, o admirava. E o Kardec conclui aqui nesse texto que ele colocou, nessa mensagem aqui, que isso levantava pessoas a favor, pessoas que se aproveitavam ainda da situação para poder aparecer, não eram médios e ele faz assim, tentava imitá-lo, né? Os charlatães, muitos charlatães, e também os detratores, os que chamavam ele de charlatão, como esse senhor aqui conversando com o senhor P. Olha, disseram que ele foi ali um charlatão, como disse aqui. Ele foi colocado para fora a pontapés pelo senhor Marquês. E o senhor que conversava com ele disse, não, olha lá, os dois estão juntos ali, ó. Não parece que foi colocado a pontapés, são amigos, o senhor está vendo? Entendeu? Então ele deu um exemplo aqui do que ele disse. Aí continua aqui o Kardec, na sua narração. Diante disso, o nosso infeliz boateiro, achando melhor não continuar a conversa, tomou o chapéu e desapareceu. Pô, o cara levantou um falso testemunho, né? Por aí se pode julgar o valor de certas afirmações. Por certo que se alguns fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado muitas portas. Entretanto, como as casas mais respeitáveis sempre lhe tiveram abertas, é de concluir-se que, sempre e por toda parte, ele se conduziu como um cavalheiro. Aliás, basta haver conversado um pouco com o senhor Home para ver que, com a sua timidez e sua simplicidade de caráter, ele seria o mais desajeitado dos embusteiros. Insistimos neste ponto pela moralidade da causa. Olha, Daniel Douglas Home era tímido, simples. O que há de boato hoje aí na mídia, não é? O que há de mentira, né? Chamadas fake news, mas é uma coisa assustadora mesmo. Lançam a semente da discórdia, a coisa é comprovada ao contrário e o cara de pau fica na dele, não desmente nem pede desculpa. Mas já falou, né? Já atingiu. Voltemos às suas manifestações. Como o nosso objetivo é dar a conhecer a verdade no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que lhe podemos garantir a mais escrupulosa exatidão. Objetivemo-lo de testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas, de modo que sua sinceridade não poderá ser posta em dúvida. Se dissesse que tais pessoas houvessem sido de boa fé vítimas de uma ilusão,
responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade para não se premunirem contra qualquer falsa aparência. Então, olha só, o Sr. Home veio para mostrar o fenômeno, né? Foi um espírito que reencarnou para isso. Geralmente o Sr. Home inicia suas sessões pelos fatos conhecidos, pancadas numa mesa ou em qualquer outra parte do apartamento, pela maneira por que já o descrevemos. Vem a seguir o movimento da mesa, que se opera, a princípio pela imposição de mãos, dele só ou de várias pessoas reunidas. Depois a distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente, não obtém mais que isto. Depende da disposição em que se encontra e algumas vezes também da dos assistentes. Há pessoas perante as quais jamais produziu coisa alguma, mesmo pessoas amigas. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos hoje tão conhecidos e que não se distinguem senão por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo e eleva-se gradativamente, lentamente, por pequenos impulsos, não apenas alguns centímetros, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Depois de haver ficado suspensa no espaço durante alguns segundos, desce como havia subido, lentamente e gradativamente. Então vamos lá. A gente está aqui na Revista Espírita, então não tem jeito, eu tenho que ler. São artigos, Kardec está escrevendo aqui um artigo sobre Daniel Douglas Home, sobre a sua mediunidade, sobre as manifestações dos espíritos em cima da mediunidade dele. Então, era a coisa quase sempre espontânea, algumas vezes até não acontecia, e entre amigos. E dependente dos circunstantes, as coisas, os fenômenos eram mais ostensivos ainda. Às vezes a mesa se levantava alguns centímetros do chão, às vezes a mesa ia até o teto. Imagina você ver aqui, essa cadeira sobe sozinho, vai lá no teto, fica parado lá no teto. Sobe essa fileira toda de cadeira, fica lá no teto. O que é isso? Entendeu? Agora olha quanto fluido esse médium tinha. Interessante, era um homem simples, tímido. Um homem de uma boa moralidade. A perguntar alguma coisa, Guilherme? A suspensão de um corpo inerte e de um peso específico incomparavelmente maior que o do ar é um fato conhecido e, pois, compreende-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos consta que o Sr. Home tivesse agido sobre outra pessoa, além dele mesmo. Ainda assim, o fato não ocorreu só em Paris, mas em vários lugares, tanto em Florença quanto na França, principalmente em Bordeaux, é Bordeaux que fala, né? A gente fala Bordeaux. Em Bordeaux, em presença das mais respeitáveis testemunhas, cujos nomes citaríamos caso fosse preciso. Olha, era na frente de todo mundo e de gente respeitável. Não tinha como negar o fenômeno. O que há de bizarro, cujos nomes, como a mesa, ele foi elevado até o teto. Como a mesa, ele, o Sr. Home, foi elevado até o teto e desceu do mesmo modo. Imagina ele, aí sobe a mesa e ele também, os dois. Que fenômeno interessante, né? O que há de bizarro neste fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade. Ele mesmo nos disse que não se apercebe do fato e pensa que está sempre no solo, salvo quando olha para baixo. São as testemunhas que o veem elevar-se,
Quanto a ele, nesses momentos, experimenta a sensação produzida pelo balanço do navio sobre as ondas. Aliás, este fato não é absolutamente peculiar ao Sr. Home. A história registra diversos exemplos autênticos que relataremos posteriormente. Olha quanto fenômeno interessante. Por isso Kardec lança a Revista Espírita, falando de todos esses casos. Ele não botou no Livro dos Espíritos, nem na obra, sobre o Dr. Home. Ele falou no Livro dos Médiuns sobre o médium de efeitos físicos, porque ele observou a quantidade, milhares de cartas que ele recebia do mundo inteiro. Ele lia todas as horas. E o Kardec observou, ele foi ver o fenômeno do Daniel Douglas Home. Todo mundo conhece o Arthur Conan Doyle como o autor do Sherlock Holmes, né? Pois é, ele era espírita. O livro que tem ali, História do Espiritismo, ele que escreveu. Eu tenho até que colocar ali, me lembra, História do Espiritismo. É um livro grosso, mas é gostoso de ler. Muita coisa ali, muitos fatos interessantes. Quem escreve é o Arthur Conan Doyle. Elementar, meu caro Watson. Você já não ouviu isso? É ele. De todas as manifestações produzidas pelo seu Home, a mais extraordinária é, sem dúvida, a das aparições, razão por que nelas mais insistimos, à vista das graves consequências daí decorrentes e da luz que elas lançam sobre a porção de outros fatos. O mesmo se dá com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos. Examinaremos tais fenômenos detalhadamente no próximo número. E mais, ele provocava a aparição dos espíritos. Os espíritos se materializavam. Todo mundo via. Instrumentos tocavam, som do piano, uma área qualquer. Ou se tivesse um instrumento ali, o instrumento saia tocando sozinho. É para se analisar, não é? É para chamar a atenção. Ó, tem alguma coisa que foge aí o dia a dia. Fala. Alguma coisa inteligente, porque dá resposta inteligente. Você pergunta, responde. Como é que a cadeira responde com pancada o que eu estou perguntando? Nessa época, o senhor Home já tinha um entendimento do espiritismo? Não. Ainda não? Não, o espiritismo estava acontecendo. Estava acontecendo. Nessa época aconteceram milhares de manifestações. Fenômenos. E no mundo inteiro. Os fenômenos começaram, na verdade, tudo tem um tempo certo. Um planejamento superior, essa é a palavra. Ganhou uma estrelinha, obrigado. Um planejamento superior. Então, a vinda de Moisés, né, a libertação do povo hebreu, aquele espírito foi para ali para isso, foi cumprir uma missão. A vinda de Jesus Cristo, ele não veio num lugar errado, num tempo errado, ele veio no tempo certo, com o povo certo, no lugar certo. A vinda do espiritismo, a mesma coisa. Então, quando você pega ali o livro do que a gente leu aqui, o Evangelho, ali no prefácio, aquele prefácio é belíssimo. Materializado. Isso é muito interessante. O materialismo e o espiritismo materializado no homem. Pois é tudo isso. Então, na verdade, começou ali nos Estados Unidos, toda essa grande nação, né? Uma grande nação, em todos os aspectos. Ali abrem as portas para o mundo invisível com as irmãs Fox, em Hydesville. Isso, na verdade, começou em 1848. Kardec veio estudar o fenômeno em 1855, quer dizer, 7 anos depois. Então ele começou nos Estados Unidos e foi para toda a Europa e para o mundo inteiro. Mas em 1857, falar do Brasil, tudo era Europa, tudo era França. Mas Leon Denis, ele recebe carta do Brasil, ele coloca a coisa ali do médio aqui no Brasil. Interessante, né? Então você vê que depois dali, de Kardec, aí essa árvore é transplantada para o Brasil, aí vem para cá. Aí você tem o Dr. Bezerra de Menezes,
Você tem outros espíritos aqui que deram continuidade. Eurípides Barçanufo, você vê ali mas quem deu mesmo o pontapé aqui foi o Dr. Bezerra. Veio o Leon Denis deu continuidade. Leon Denis foi desencarnar em 1927, ó. Não está tão longe assim. Século XX. Eurípides vem depois. Eurípides nasceu no dia do trabalho, só não me lembro o ano aqui, quer ver? Eurípides nasceu no dia 1º de maio, só trabalhou o Eurípides, né? Só trabalhou. Quando nasceu Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento no dia 1º de maio de 1880. 1º de maio de 1880. 1880. O Eurípides morreu em 1918, com a gripe espanhola. Então você vê aí, desencarnou novo, 38 anos. 38 anos, 1918. Dia de Todos os Santos, nasce no dia do trabalho e morre no dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 1918. Não é. Então vamos lá. De volta de uma viagem à Holanda, onde produziu uma sensação profunda na corte e na alta sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Com a saúde gravemente alterada, ele necessitava de um clima mais suave, porque isso desgasta, a doação de fluido desgasta muito. Então ele foi para as autoridades também mostrar, na Holanda, depois vai para a Itália. Confirmamos prazerosamente a notícia dada por alguns jornais, de um legado de 6.000 francos de renda, que lhe fez uma senhora inglesa, por ele convertida à doutrina espírita, e em reconhecimento pela satisfação que ela experimentou. Então, olha só, você me fez uma pergunta e eu respondi errado. Ele já era espírita. Quer ver? Vou perguntar aqui, quando nasceu Daniel Douglas Home? Quando nasceu Daniel Douglas Home? Em 1833. Tem grandes médicos, Edgar Cayce, médico americano. Quando morreu Daniel Douglas Home? 1886. Olha só, vamos lá. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, certo? 18 de abril de 1857. Então, o Daniel Douglas Home, ele conhecia a doutrina espírita. Ele nasceu em 1833. Quando foi lançado o Livro dos Espíritos, de 33 para 57, tinha 24 anos. Então, ele conheceu. E essa senhora que deixou um legado de 6.000 francos para ele, ela se tornou espírita por causa da mediunidade do Daniel Douglas Home. Então ele conheceu Kardec, Kardec conheceu ele, Kardec foi visitá-lo. Falou lá no outro editorial, na revista de fevereiro. Confirmamos prazerosamente a notícia dada por alguns jornais de um legado de 6.000 francos de renda que lhe fez uma senhora inglesa, por ele convertida à doutrina espírita e em reconhecimento pela satisfação que ela experimentou. Por todos os títulos, o Sr. Home
merecia esta prova de consideração. De parte da doadora, o ato é um precedente que terá aplauso de todos quanto partilham de nossas convicções. Esperemos que um dia a doutrina terá os seus mecenas, que é os mercenários, aqueles que usam a doutrina para ganhar dinheiro. Um dia vai acontecer isso. A posteridade inscreverá seus nomes entre os benfeitores da humanidade. A religião nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. O Espiritismo dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo, que há realmente fora do eu, para que tudo seja referido à matéria e à vida presente. Intimamente ligada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a nossa natureza, a doutrina espírita nos mostra a felicidade na prática da virtude evangélica. Ela lembra ao homem os seus deveres para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo. Ajudar a sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceptismo que nos invade como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nesta obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Então a gente tem que agradecer esses homens, esses médiuns, por tudo que eles fizeram para mostrar a nossa natureza, para mostrar por que eu estou vivendo na terra. Olha a grandiosidade desses médiuns e principalmente a grandiosidade de Allan Kardec, a sua inteligência, a sua perspicácia, o seu modo de análise, a sua didática na construção dos livros, das obras, e a sua humildade dizendo: esse livro não é meu, esse livro é dos Espíritos. Essa doutrina não é minha, essa doutrina é dos Espíritos. Ele, Allan Kardec, está me faltando a palavra, a gente não tem muita... deixando o seu próprio nome e admitindo, tem uma palavra para isso. Se anulou, ganhou outra estrelinha. Não era essa palavra, mas tá quase. Ele se anulou, renunciou o seu próprio nome, colocando um pseudônimo que ele conhecia, mas a sociedade na época não conhecia. Quem é Allan Kardec? Ele sabia que foi um druida, um nome que o Espírito Verdade o disse. Olha a confiança no médium, olha a confiança no Espírito Verdade. Ele se anulou para que nós hoje fôssemos mais felizes, para que essa doutrina venha mudar o comportamento da humanidade. Porque o intelecto, a parte intelectual, ela vai continuar, ela já vem caminhando aí, se desenvolvendo extraordinariamente. Mas a moralidade não. E a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. E essa denúncia tem algo extremamente significativo, porque é de fato compatível com o que a doutrina Sim. que é a diversidade, a união da... Sim, aí você... Exatamente isso. Mas tem uma coisa que a gente tem que pensar, Guilherme. Primeiro, o legado que eles deixaram e a nossa responsabilidade com isso. Eu não posso fazer corpo mole. Eu não posso colocar o meu personalismo, que eu falo sempre com vocês aí. Eu não posso dar a minha interpretação personalística, o meu achismo. Por isso você tem que estudar com o livro na mão. Porque senão começa a dizer que Kardec está ultrapassado, que Jesus também está ultrapassado, que precisa atualizar a doutrina espírita, porque as pessoas começam a se intelectualizar demais e perde a sua simplicidade. Então nós temos que pegar o livro, você vê a nossa casa, o que vem fazendo,
a gente estuda todas as obras, o que é o Espiritismo, estudamos o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho, a Gênese, tem mais um, e obras póstumas. Ó, a casa faz isso. Nós estudamos todas as obras. Para que estudar? Para que você tenha conhecimento, você tenha a base e você não venha com a filosofia. Se Sócrates fosse, claro que ele é importante para a filosofia, mas se Sócrates fosse ele está aqui, Sócrates, Platão, está aqui. Mas se eu pegar a filosofia grega que ele colocou, então não precisava de mais nada. Não precisava de doutrina espírita, não precisava de Jesus. Né? Cada um no seu tempo, né? Sócrates veio ali 400 anos, né, antes do Cristo. Se fosse assim, ele veio. Agora, ele trouxe uma doutrina bem avançada para a sua época. Ele é considerado um precursor da doutrina espírita, tanto que está no Evangelho. Então, se você não pegar a obra e estudar, a revista são 12 revistas, cada um de um ano. Essa aqui é de 1858, são 12 revistas de 58, 12 revistas de 59, de 60 até 1869. Ele desencarnou em março de 69, mas ele já deixou pronto o Kardec, é de abril e de maio. E aquele que o ajudava continuou até o final do ano, então a gente encerra em 69. Aqui na Revista Espírita tem tudo. Nem tudo que tem no Livro dos Espíritos, nas obras fundamentais, tem aqui. Por exemplo, lá ele não fala do Daniel Douglas Holmes, que a gente está estudando aqui, mas a essência do que ele aprendeu com Daniel, com o Sr. Holmes, como está aqui, está ali nas entrelinhas. Quando ele fala, por exemplo, da mediunidade de efeitos físicos. Então, agora, nem tudo que está lá, nem tudo que tem aqui está lá, mas tudo que está lá está aqui. Porque aqui ele foi pegando as cartas que chegavam, analisando, e ele foi fazendo de uma maneira simples para o povo ter acesso ao trabalho de Kardec. Recurso dele. Pois é, e você vê que ele, ali em 58, logo depois do lançamento da Revista Espírita, do Livro dos Espíritos, ele inaugura o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Espírita de Paris, em 1º de abril de 1858, 1º de abril, dia do mentiroso, 1º de abril de 1858. Em janeiro de 58, ele lança a Revista Espírita. Olha o trabalho dele, ele lançava uma revista mensalmente. Tá aqui, tem coisa, tem artigo à beça. Um livro atrás do outro. Ele não parava. Olha que, vou dizer, que máquina, né, no bom sentido, de pensar, de raciocinar e de sentir. Louvado seja Kardec, que Deus o abençoe, que Jesus o abençoe. Né? Então vamos lá, ele reconhece aqui, coloca os espíritos a superioridade do Cristo, enfim. Que ele nos abençoe, esse Jesus de amor, e esse irmão maior, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, nos inspire sempre, passando para nós a sua alegria, contagiando-nos, para que sejamos alegres ao conhecer a doutrina espírita, que a nossa vida mude, que, como mudou, possamos também, com essa alegria, passar adiante, contagiando outros irmãos nossos, para que modifique os seus pontos de vista com relação à vida. Somos espíritos imortais, somos do Cristo, e Ele nos conduzirá na estrada firme da vida em direção a Deus. Em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, desses benfeitores que vieram para comprovar a mediunidade, para trazer
o mundo espiritual, desde as irmãs Fox até o nosso Chico e tantos outros, a nossa gratidão, em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o nosso altivo, com a coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome do amor, esse sentimento sublime que Jesus nos legou, em nome do nosso amor, minha querida esposa, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus nosso Pai Todo-Poderoso e de Jesus de Nazaré, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.